Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. Bora falar de mais uma rodada, a semana 11 tá chegando e promete ser bastante agitada, bem interessante, com vários jogos importantes, tanto pela briga por uma vaga nos playoffs, quanto pela posição mais alta ali no NFL Draft do ano que vem. Mas antes de qualquer coisa, bora por favor se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também e compartilhar esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal, beleza? Dito isso, vinhetinha na tela e bora pro vídeo. Beleza, pessoal, bora então, né, watchlist da semana 11, pra gente falar aqui sobre alguns jogos que eu acredito que serão muito interessantes, separo sempre 4 e não foi diferente dessa vez, né, e é claro, jogos de times que estão envolvidos ali na briga por uma vaga na pós-temporada, que eu acho que é o mais interessante pra gente comentar a essa altura do campeonato. Eu quero começar aqui com a partida entre Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills, um jogo muito interessante, os dois times perderam na última semana e querem justamente esquecer essa última rodada, vencer a partida e quem sabe engrenar uma sequência de vitórias para conseguir um lugar melhor na pós-temporada. No caso do Buffalo Bills, o time precisa correr atrás do New England Patriots, que é o atual líder da sua divisão e que já abriu 2 jogos de vantagem para a equipe de Buffalo. E já o Tampa Bay Buccaneers teve um pouco de sorte, porque mesmo tendo perdido para o time dos Patriots na semana 10, viu o seu principal adversário na divisão, que é o Carolina Panthers, tropeçar também em frente ao New Orleans Saints, o que deixa o time de Buffalo ainda com uma gordurinha a mais na liderança da NFC Sul. Mas ainda assim, é um jogo muito importante, as duas equipes precisam voltar a vencer para mostrar um pouco da sua força e, é claro, engatar aí uma sequência para deixar as duas equipes mais confiantes e, é claro, deixar um recado também para o resto da liga, porque são dois times que têm bastante potencial. E eu quero justamente ver o Baker Mayfield e o Josh Allen, são dois grandes quarterbacks da liga, dois dos meus favoritos, eu adoro ver esses dois caras jogarem e vão enfrentar duas defesas que têm o potencial de serem bastante agressivas e de pressionar bastante o quarterback. Então eu quero ver como que esses dois jogadores vão se portar frente a esses setores defensivos que têm um potencial tão interessante também. Vai ser um jogo muito legal que eu acho que a gente não pode perder aí no domingo à tarde. O segundo jogo que eu separei aqui é a partida entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, jogo válido pela NFC Oeste, um jogo muito importante porque o time que vencer fica com a liderança dessa divisão e além disso é uma partida que vai impactar bastante na classificação da Conferência Nacional também. E são dois times que são muito interessantes, até porque são dois dos melhores da liga neste momento, e isso é que dá um tempero ainda mais interessante para essa partida que, na minha opinião, tem potencial e deve ser o melhor jogo desta semana. No lado de Los Angeles a gente tem um ataque fora de série, o Matthew Stafford está comendo a bola e do outro lado da bola uma defesa que é muito capaz, tem um potencial muito interessante e tem principalmente um front bastante agressivo. Do lado de Seattle é uma defesa absurda que o time possui, que a cada semana mostra que é sim uma das melhores da NFL, e no lado ofensivo da bola um ataque que é muito sólido, que é equilibrado e que tem um potencial muito interessante para jogadas explosivas, ainda mais com o Jackson Smith-Njigba, que vem sendo o melhor wide receiver da temporada até aqui. Então é um jogo, como eu falei, que é muito interessante, deve ser um jogo muito legal, muito divertido, bem movimentado para a gente assistir e que ainda por cima é de extrema importância tanto para a divisão quanto para a conferência, como eu já falei aqui. Então a gente não pode perder o jogo da segunda janela do domingo entre Seattle e Los Angeles. Bom, pessoal, o terceiro jogo da nossa watchlist aqui da semana 11 é a partida entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos, mais um jogo de rivalidade divisional, dessa vez da AFC West, e um jogo também muito importante para a sua divisão. A gente tem o Kansas City Chiefs, que é um time que vem de bye week, o time está mais descansado e precisa voltar às boas performances e quem sabe aí engatar uma sequência de vitórias para voltar a brigar justamente pela liderança da divisão que pertence ao Denver Broncos, que tem uma das melhores defesas da liga, principalmente um front muito agressivo, que produz muita pressão em cima do quarterback, consegue vários sacks, e do outro lado da bola, um ataque que, sendo sincero, eu não gosto muito. É um ataque que eu acho sem criatividade, um ataque que demora para engrenar nas partidas e principalmente sem inspiração. Eu entendo que o Bo Nix
seja um quarterback, apesar do seu potencial interessante, que a gente não pode esperar muita coisa. Eu não acho que ele vai ser um quarterback top 5, que ele seja espetacular ali durante a sua carreira, mas ainda assim ele é um quarterback que é capaz de comandar esse ataque. Então eu acredito que o Sean Payton precisa fazer alguns ajustes, parar de ser tão conservador, né, nas chamadas e deixar o Bo Nix soltar um pouco mais o braço, porque eu acho que ele consegue sim fazer um trabalho mais interessante. Mas é claro, né, acredito que até em certos pontos esse conservadorismo do Sean Payton é o que acaba impedindo o Bo Nix de espalhar um pouco mais a farofa, né? Mas eu acredito que o equilíbrio entre esse conservadorismo e um jogo mais dinâmico, mais agressivo, precisa ser implementado nesse ataque, que pode sim e tem que produzir mais, até porque a defesa não vai conseguir ficar segurando as pontas semana a semana. Inclusive agora na semana 11 tem um teste muito difícil, apesar da temporada, entre aspas, inconsistente do Kansas City Chiefs. É um time que a gente não pode subestimar. O Patrick Mahomes vem tendo uma temporada muito boa, apesar dos 2 últimos jogos não terem sido do jeito que a gente espera, mas ainda assim ele é o Patrick Mahomes, ele é o melhor quarterback da liga. E se essa defesa ficar aí o tempo todo no campo, o ataque não conseguir produzir como vem sendo nas últimas semanas, eu acho que as coisas podem azedar para o time do Denver Broncos, né? E como eu falei, é um jogo muito importante. O time dos Broncos quer manter a liderança, o Kansas City Chiefs precisa vencer para voltar a sonhar aí com a briga pela divisão, né? E precisa engatar uma sequência de vitórias, o que é muito importante. Então é um jogo que vai ser muito tenso, vai ser muito brigado e que a gente não pode perder também na segunda janela do domingo, na janela das 6 horas. E para fechar nossa watchlist, o quarto jogo é entre Detroit Lions e Philadelphia Eagles, o Sunday Night Football, que vai fechar esse domingão cheio de NFL, e é um jogo também muito importante para a Conferência Nacional. O Philadelphia Eagles é o atual líder da conferência, né? Veio de uma vitória muito dura, muito difícil contra o Green Bay Packers, jogando fora de casa, um jogo que não foi muito legal de assistir, sendo sincero, mas que teve ali uma dominância muito grande das defesas, e principalmente do lado de Filadélfia, a gente viu um setor defensivo novamente muito intenso, muito agressivo, e que não deu ali oportunidades e nem janelas do Jordan Love e seus comandados conseguirem alguma coisa, tanto no front seven, que pressionou bastante o quarterback de Green Bay, quanto também a secundária, que teve um ótimo jogo. E do outro lado, o Detroit Lions, um dos melhores times, melhores elencos da Conferência Nacional, tá praticando futebol americano de altíssima qualidade, e o que deixa esse jogo mais interessante pra mim é que, na minha opinião, são os dois times que eu tenho mais expectativa que cheguem longe nos playoffs dentro da NFC. São os meus dois favoritos dentro da conferência, então é um jogo já de playoffs na semana 11, né? Quem sabe aí uma final de conferência antecipada. Vai ser um jogo muito interessante e que eu tenho certeza que vai ser bem movimentado, muito melhor do que alguns jogos que a gente teve na semana 10, então que vale a pena a gente ficar de olho pra fechar aí o domingo. E é isso, esses foram os 4 jogos que eu acho que vão ser jogos bastante interessantes, muito legais da gente assistir da semana 11. E bora pra parte que interessa, que são os palpites do Interferência de Passe. Bom, bora então para os palpites do Interferência de Passe desta semana 11, né, para a parte mais legal aí do vídeo. Na última rodada, eu acertei 9 palpites de 14 jogos, errei aí apenas 5 jogos, e no placar geral da temporada até aqui, são 11 acertos e 49 erros. Aproveitamento interessante, mas eu espero melhorar ainda mais daqui pra frente. Nesta semana nós temos 15 jogos, apenas 2 times de bye week, e que são eles, o Indianapolis Colts e o New Orleans Saints. Então, Colts e Saints fora desta semana. E bora lá, começando pelo Thursday Night Football, jogo de hoje à noite. New York Jets, New England Patriots, jogo lá em New England. New York Jets, né, um dos piores times desta temporada, não gosto nem um pouco. E do outro lado, um time que vem me surpreendendo, que é os Patriots, Drake May jogando uma barbaridade. E aqui eu acho que ele vai acumular mais um jogo muito bom para a sua temporada, tá bom? Os Patriots são favoritos e para mim devem aí cumprir a expectativa da maioria e vencer o jogo que é em casa. Então, vitória de New England com uma certa facilidade, eu acredito, tá bom? Jogo então agora da manhã de domingo, jogo lá no Santiago Bernabéu, na Espanha, entre Washington Commanders e Miami Dolphins. São dois times que eu também não estou gostando ultimamente. O Miami Dolphins, que vem sendo ao longo da temporada um dos piores times, essa é a verdade, e o Washington Commanders, que vem daí caindo bastante, principalmente com as lesões do Jayden Daniels, que não joga mais nessa temporada. E aqui eu acredito que num campo neutro, eu acho que as coisas estão um pouco mais interessantes
para o time de Miami, sendo sincero, e aqui eu vou com os Dolphins vencendo um jogo bastante apertado, um jogo que eu acredito que vai ser até um pouco feio de assistir, coitado do pessoal lá da Espanha, mas ainda assim vitória de Miami jogando como mandante aqui, tá? Vitória dos Dolphins. Seguindo, Carolina Panthers contra Atlanta Falcons. Os Panthers que perderam a oportunidade de, de chegar à sua sexta vitória e encostar no time de Tampa aí na divisão sul. Perdeu o jogo para o New Orleans Saints. E o time de Atlanta que fez um jogo bastante interessante, mas ainda assim perdeu para o time do Indianapolis Colts num jogo espetacular do Jonathan Taylor. Aqui o jogo em Atlanta, um jogo muito difícil. O time dos Falcons é um dos times mais estranhos dessa temporada, mas eu acho que eles conseguem aqui se vingar da última derrota para o time de Carolina, né? Uma derrota bem feia, convenhamos. Então, vitória do time dos Falcons jogando em casa, num jogo bastante apertado também, acredito eu. Seguindo, Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, jogo em Buffalo, um jogo muito interessante. Baker Mayfield, que teve um bom jogo na última semana, mas ainda assim não conseguiu levar o seu time à vitória. E o time de Buffalo que precisa vencer para a gente esquecer a atuação horrorosa na última semana, numa derrota muito frustrante e decepcionante para o time de Miami. Mas aqui, jogando em casa, vindo de uma derrota tão bizarra e tão horrível como foi, não consigo apostar contra o Josh Allen. Acho que ele vem para um bom jogo e vence aqui o time do Tampa Bay Buccaneers. Então, vitória do Buffalo Bills. Los Angeles Chargers viaja a Jacksonville para encarar os Jaguars. Os Jaguars que vem aí numa queda considerável. O time que estava muito bem no começo da temporada vem caindo semana após semana e é um time que não me agrada. O time de Los Angeles que tem vários problemas com lesões, principalmente na sua linha ofensiva. O Justin Herbert tem sido muito pressionado, mas ainda assim encontrado formas de vencer e de se manter competitivo dentro da Conferência Americana. Aqui eu acredito uma vitória fora de casa do time dos Chargers, que é um time melhor apesar das suas lesões, e eu acredito que o Justin Herbert vai ter um bom jogo junto com o Kamani Vidal, que tá ali dando conta do recado, correndo com a bola, e a defesa que teve um ótimo jogo na semana passada vai fazer um trabalho decente para parar o Trevor Lawrence, que não tá jogando nada. Então vitória do time de Los Angeles aí por uma margem, quem sabe, de 4 a 6 pontos contra o time dos Jaguars fora de casa. Chicago Bears viaja a Minnesota para encarar o Minnesota Vikings, jogo divisional bastante intenso. O time de Minnesota tem uma defesa muito boa e tem um ataque um pouco inconsistente, até porque J.J. McCarthy, que uma semana tem um jogo espetacular, numa outra num jogo que não é muito legal, mas ainda assim é um cara que tá conseguindo comandar de forma decente esse ataque, apesar do último jogo não ter sido nada interessante. Lá no Chicago, um time bastante equilibrado, que não me encanta tanto, mas que está encontrando formas de vencer as partidas. O Caleb Williams tem jogado até que bem, né? Tem melhorado bastante semana após semana e tem uma defesa até que sólida também. Mas jogando fora de casa, eu aposto uma vitória do time de Minnesota, que tem uma defesa mais agressiva, que é um pouco melhor na minha opinião, e o J.J. McCarthy vai conseguir fazer um bom jogo, né? Dar a volta por cima da última semana que não foi nada interessante, como eu falei. Então, vitória do time dos Vikings, tá? Green Bay Packers, New York Giants, jogo em Nova York. Jackson Dart fora por conta do protocolo de concussão. Jameis Winston vai ser o titular aqui. E aqui eu acho que o time da casa não tem chance, tá bom? Os Packers não vêm performando tão bem, mas é um time bastante superior. Tem uma defesa que, em tese, é muito boa, com o Micah Parsons, que vem jogando muita bola. E o ataque que é mais talentoso. O Jordan Love, apesar do último jogo onde ele não foi bem, ele é um cara que tem talento, que pode sim performar muito melhor. E aqui eu acredito que mesmo fora de casa, o time dos Packers vai dar a volta por cima e vai voltar a vencer na temporada. Então, vitória do time de Green Bay jogando contra os Giants no MetLife Stadium, tá? Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Os Steelers que teve um jogo horroroso na última semana, né? O Aaron Rodgers fez uma partida horrorosa, talvez a pior desta temporada. E o time dos Bengals que... né, é um time que talvez a temporada já tenha ido para o espaço. O Joe Burrow voltou a jogar, mas, sendo sincero, não sei se ele vai para esse jogo. Eu até acho difícil, mas quem sabe, né, o que seria aí um respiro, né, um
uma luz de esperança para o torcedor do Cincinnati Bengals, mas não sei se é o caso, inclusive não sei se seria tão inteligente enfrentar uma defesa como era o time do Pittsburgh Steelers, que embora não esteja fazendo uma boa temporada, é uma defesa que a gente sabe que tem muito potencial. Mas aqui jogando em casa, eu acho que o time de Pittsburgh vence, né? Volta a vencer, manter a ponta da divisão, pelo menos por enquanto, num jogo bastante apertado, porque não vejo esses dois times sendo estando tão inspirados para essa partida. Mas ainda assim, vitória do Pittsburgh Steelers aqui. Seguindo então com a partida entre Houston Texans e Tennessee Titans, jogo lá no Tennessee. Não sei se o CJ Stroud volta, vou ser sincero, ele não jogou no último jogo por conta do protocolo de concussão, mas independente de quem seja o quarterback nessa próxima rodada, seja ele, seja o Davis Mills, eu acho que o time do Houston Texans é bastante superior e vai vencer o time do Tennessee Titans fora de casa aqui, tá bom? Talvez até com uma certa facilidade, muito por conta da defesa, que é uma das melhores da liga e que deve aí fazer um inferno a vida do Ken Ward no ataque do Tennessee Titans. Então, vitória do Houston Texans jogando fora de casa aqui. Seguindo, San Francisco 49ers viaja para encarar o Arizona Cardinals. Os dois times vêm de derrotas horrorosas para os seus outros rivais de divisão e aqui tem uma chance de se reerguer jogando dentro da NFC West novamente. É um jogo mais parelho do que eu acho que as pessoas devem imaginar. Apesar disso, vitória do time visitante. Eu acho que o 49ers é um time superior e um time que tem jogado melhor apesar das suas lesões. O time de Arizona tem um time que era pra estar jogando melhor, tem um time interessante, mas a posição de quarterback não me encanta. Apesar dos números do Jacoby Brissett na última partida, a gente não pode se enganar, ele teve um jogo ruim, tá bom? A defesa de Seattle foi dominante, pressionou bastante, foram vários sacks, foram 5 sacks pra cima dele, 2 fumbles perdidos, e os 2 touchdowns foram produzidos já no garbage time, que começou, sendo sincero, no segundo quarto da partida. Então o jogo já estava perdido, e a partir daí que ele começou a produzir, então vamos com calma. Ele tem feito um trabalho talvez até um pouco melhor que o Kyler Murray, mas ele ainda assim não é um quarterback bom, e eu acho que ele vai sofrer novamente contra a defesa de São Francisco. Então, vitória dos 49ers jogando fora de casa aqui. Agora, de novo, né, a rivalidade da NFC West, Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, na minha opinião, vai ser o melhor jogo dessa rodada, um jogo bastante parelho, que deve ser bastante movimentado, muito intenso, e aqui eu vejo caminho para as duas equipes. O jogo é em Los Angeles, o time do Rams tem um ataque fora de série, Matthew Stafford jogando muita bola na temporada, Puka Nacua não está 100%, mas ainda assim é um fator desequilibrante para esse ataque, e o time ainda conta com uma defesa muito sólida, muito capaz, principalmente no front seven. Do outro lado, time de Seattle que tem justamente uma defesa muito boa, das melhores da temporada até aqui, que vem melhorando ainda semana após semana, e um ataque que é muito equilibrado, que é muito capaz também de se tornar explosivo. Jackson Smith-Njigba, melhor recebedor até aqui na temporada, ele caminha aí, quem sabe, correndo por fora para ser o jogador ofensivo do ano também. E aqui eu vou me permitir ser um pouco mais clubista, vou votar com o CPF, então aqui vitória do Seattle Seahawks fora de casa, mas como eu falei, é um jogo que eu vejo caminhos muito claros para as duas equipes, e apesar de ser zebra, eu vou com o coração aqui, tá bom? Vitória do time de Seattle. Seguindo, Baltimore Ravens e Cleveland Browns, jogo em Cleveland. O time de Baltimore que depois da bye week tá jogando muita bola. Lamar Jackson voltou de lesão e tá conseguindo comandar esse ataque da melhor forma possível. E a defesa, com os jogadores voltando de lesão, né, jogadores mais saudáveis, também melhorando o desempenho semana após semana. É uma defesa completamente diferente da que a gente viu no começo da temporada. E aqui eu acredito que eles vençam o time do Cleveland Browns, até quem sabe também com uma certa facilidade. O time de Cleveland tem uma defesa muito boa, mas tem um ataque, né, que convenhamos, não é nada bom. E aqui eu acho que os matchups favorecem muito o time visitante. Então, vitória do Baltimore Ravens, chegando a sua quinta vitória, igualando o recorde ali nos 50%, 5-5. Kansas City Chiefs, Denver Broncos, jogo lá no Colorado, partida muito importante para essa divisão, para a conferência em si. Denver Broncos que quer manter ali a ponta da AFC West com as suas 8 vitórias, mas aqui eu vou palpitar numa vitória do time visitante. O time de Kansas City é um time que vem descansado, vem de bye week e que precisa vencer aqui, porque quer justamente voltar a brigar pela divisão e voltar a sonhar com uma vaga na pós-temporada. É um time que
na minha opinião, é superior. O ataque pode jogar melhor. O Patrick Mahomes estava fazendo uma temporada muito boa até os últimos 2 jogos. Acredito que ele consiga voltar a performar muito bem e vence aqui num jogo muito, mas muito apertado. A equipe de Denver tem uma ótima defesa, mas eu não vejo esse ataque engrenando aqui. Então, vitória do time do Kansas City Chiefs, mesmo jogando no Mile High lá em Denver, tá bom? Detroit Lions e Philadelphia Eagles, jogo do domingo à noite, um jogo muito interessante, muito importante para a Conferência Nacional também. O Detroit Lions é um dos melhores times da conferência, está jogando futebol americano de altíssima qualidade e viaja para encarar um dos melhores elencos da liga, que é o Philadelphia Eagles, que vem de um jogo nada vistoso, mas ainda assim que mostrou bastante dominância defensiva, e aqui eu acho que essa dominância vai ser fundamental para parar esse ataque tão potente de Detroit. Eu vou com a vitória do time da casa, num jogo muito apertado, com uma pontuação nem muito baixa, mas também, claro, não vai ser um tiroteio. Acredito que os 2 times ali consigam anotar na casa dos 20 pontos, mas com uma vantagem, quem sabe 3 pontos para o time da casa. Então eu vou com o time do Philadelphia Eagles, chegando à sua 8ª vitória na temporada. E para fechar, Monday Night Football, Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders, jogo lá em Las Vegas. O time dos Raiders continua sendo um time que eu não gosto nada. Tem uma defesa que, para ser boa, falta muito. E um ataque que, tirando o Brock Bowers, também precisa melhorar e melhorar bastante. Gene Smith, um dos piores quarterbacks da temporada até aqui. E vão receber o time do Dallas Cowboys, que tem uma defesa igualmente ruim, porém um ataque bastante interessante. E aqui eu acho que vai ser o diferencial da partida. O ataque do Dallas Cowboys tem potencial e vai produzir mais e melhor também. Então, vitória do time de Dallas jogando fora de casa num jogo que, quem sabe, seja um tiroteio, porque a defesa do Dallas Cowboys também é tão ruim que eu acho que o Brock Bowers e o Gene Smith podem ter um jogo ali decente, né, e produzir bastante pontos para o time de Las Vegas, mas ainda assim, vitória do time de Dallas. E é isso, esses foram os 15 jogos da semana 11, vamos ver se eu consigo ter um aproveitamento melhor, né, tô ali nessa média de 9 palpites acertados, às vezes 10, mas eu quero melhorar bastante daqui pra frente. E coloque aqui, inclusive, nos comentários quais são os palpites de vocês também, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Deixe aqui nos comentários quais são os melhores jogos dessa rodada, na opinião de vocês, e comentem aqui, além dos seus palpites, quais são os palpites que vocês acreditam que eu esteja viajando, que com certeza eu vou errar aqui na semana 11, para a gente conversar um pouquinho e interagir bastante nos comentários, beleza? E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo, para continuar ajudando no crescimento do canal. E sigam o Interferência de Passe nas redes sociais que estão passando aqui na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também, assim como as minhas redes sociais pessoais, que eu vou deixar aqui para vocês me seguirem, pra gente conversar um pouco sobre futebol americano e sobre outras coisas também, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!